Olá, eu me chamo Ebson Nascimento, sou licenciado em Letras Português pela UFPE e desenvolvi a pesquisa Predicados das Sentenças Nominais na História do Português, o caso dos sintagmas preposicionais, sob a orientação do professor Marcelo Cibalda Amorim. Em relação aos objetivos sustentáveis, desenvolvimento sustentável, nossa pesquisa relaciona-se mais diretamente com o objetivo número 4, visto que as nossas descobertas podem ajudar a repensar o ensino de gramática na educação básica. Contextualizando o nosso objeto de estudo, as sentenças nominais, conforme a gramática tradicional, são aquelas que apresentam em sua estrutura um verbo de ligação e predicados que podem ser representados por substantivos ou expressões substantivadas, adjetivos ou locuções adjetivas, pronomes numerais, orações substantivadas predicativas, advérbios e preposições, conforme Queen Sintra e Bechara. As sentenças nominais na gramática gerativa são aquelas construções sintáticas que apresentam em sua estrutura um verbo copulativo, podem apresentar na posição pós-verbal sintagmas nominais, adjetivais, adverbiais e preposicionais, conforme Raposo 2013. Apresentam em sua estrutura um small clause, ou uma oração pequena, e o núcleo predicador nunca é um verbo. Essa é a representação no diagrama arbóreo de uma sentença nominal, onde nós temos uma small clause, uma oração pequena, que é onde acontece esse processo de predicação, e o verbo aqui, cópula, que está aqui para satisfazer o princípio da obrigatoriedade da flexão nas orações, conforme a teoria dos princípios e parâmetros. Os objetivos foram, em geral, descrever cuidadosamente os dados dos estágios do português num período que compreende a segunda metade do século XVII e a primeira metade do século XVIII. Específicos foram mapear as ocorrências de construções com os cópulas ser e estar, seguidas de sintagmas preposicionais encabeçados pelas preposições de, para e em, que foi o tipo de sentença que formou o nosso corpus, e apresentar uma possível explicação linguística acerca dessas estruturas com base no aparato da gramática gerativa em seu modelo dos princípios e parâmetros. A nossa abordagem foi indutiva, o método foi a consulta em corpus eletrônico e a análise quantitativa e comparativa dos dados, o corpus, como já foi dito, e o período da nossa análise. Resultado de discussão. Em quantitativo geral, observando as ocorrências de cada verbo, nós identificamos que no século XVII, ambos os verbos são igualmente produtivos. Já no século XVIII, nós identificamos que o verbo ser sobressai, o que justifica o fato de alguns pesquisadores hoje determinarem que o verbo ser é, de fato, mais selecionado em determinados contextos. Eu acho que essa mudança parece que essa mudança acontece a partir do século XVIII. Em relação à relação cópula-preposição, nós conseguimos identificar que o verbo ser aparece mais em predicados com a preposição de, ao passo que o verbo estar aparece mais em predicados com a preposição em. O mesmo acontece no século XVIII, reforçando esse padrão de relação entre os verbos e esses predicados encabeçados por determinadas preposições. Em relação à análise semântica dos predicados, nós identificamos que os verbos, as sentenças com cópula ser apresentam sentenças do tipo atributivas, conforme os exemplos, predicados com sentido de origem, sentenças possessivas e predicados com sentença de finalidade. Já as sentenças com cópula estar apresentam as sentenças do tipo atributivas. Além disso, ambos os verbos apresentam sentenças nominais com construções do tipo locativas, sendo que o verbo estar é mais produtivo nesse tipo de sentença, mas o verbo ser também apresenta sentenças do tipo locativas. Nós temos 4 tipos: locativas geográficas, conforme os exemplos, locativas transitórias, locativas nocionais permanentes e locativas nocionais transitórias. Lembrando, ambos os verbos apresentam esse tipo de predicado, mas o verbo estar é mais privilegiado nessas construções. Nossas considerações finais foram: quantitativamente, há uma relação direta entre o cópula ser e a preposição de, bem como entre o cópula estar e a preposição em. Do ponto de vista semântico, o verbo cópula ser parece ter uma maior diversidade de tipos de predicado, ao passo que o cópula estar é normalmente utilizado mais em construções locativas. E ainda sobre as sentenças copulativas cujos predicados têm sentido locativo, notou-se que a seleção do verbo depende dos traços semânticos do elemento que funciona como sujeito, reforçando assim o caráter não argumental dessa classe de verbos. Nossas referências bibliográficas e os nossos agradecimentos à Universidade Federal, à Propesc, à CNPq e ao meu orientador por me ajudar nesse